Olá, meu nome é Leonardo Gata, eu sou adestrador e sócio da Tudo de Cão. O tema da palestra é Treinando Comportamentos Complexos do início ao fim. O objetivo dessa palestra é mostrar a importância da gente ter um treino estruturado e como que a gente faz o treinamento de comportamentos mais avançados, mais refinados. A gente sempre quebra o treinamento em 3 ou 4 fases, tá? Que são elas: criação, planejamento, execução e, se alguma coisa não der certo, a gente faz o replanejamento. Tá? Eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre cada uma dessas fases, mas depois a gente vai detalhar elas a fundo. Tá? Na nossa visão, na visão da Tudo de Cão, o erro mais comum de treino é não separar essas fases em momentos distintos. Tá? Então, o que normalmente as pessoas fazem? Bom, eu quero ensinar o meu cão a sentar. Aí pega o clicker, pega o petisco, pega o cão e vai lá e começa a treinar. Qual que é o problema disso? Quase todo mundo treina desse jeito hoje. E qual que é o problema disso? Se você não tem um critério absolutamente claro do que você vai recompensar, você vai começar a recompensar várias coisas diferentes que vão passar, cada uma dessas coisas, mensagens diferentes para o cão. Tá? Então, isso vai fazer com que o aprendizado do cão seja muito mais lento. Uma outra coisa que é comum, quando você começa a treinar dessa maneira, vai ter um determinado momento em que o cão ele simplesmente vai estar cansado e você não vai ter ensinado nada efetivamente, porque você clicou e recompensou várias vezes sem ter algo claro para ele. Okay? Uma outra coisa que é comum, as pessoas ensinam 2, 3, 4 critérios diferentes e aí quando param para pensar lá na frente, vão perceber que esses critérios eram incompatíveis com o que ela quer ensinar. Isso, por incrível que pareça, é comum de acontecer. Então, o que a gente sempre faz na Tudo de Cão é separar cada um desses comportamentos, cada um desses momentos em fases distintas. Então, na criação, a única coisa que a gente faz é pensar no comportamento. Como a gente quer que esse comportamento seja. É um momento realmente de criatividade, é onde a gente não se restringe, não se limita em hipótese alguma. É um momento onde a gente vai usar toda a nossa imaginação para conseguir o comportamento ideal. Tá? Depois, no planejamento, a gente vai olhar do ponto onde a gente está, a gente precisa entender muito bem a situação que a gente tem, vai colocar o nosso objetivo final, que a gente determinou lá na criação, e aí no planejamento a gente faz o passo a passo, de onde a gente estava até onde a gente quer chegar. Tá? Então aqui, nesse momento, é o momento realmente de olhar para o futuro e enxergar passo a passo como que a gente vai chegar lá. Na execução é um momento onde a gente simplesmente não pensa. Eu brinco com a equipe falando que a execução, no processo de execução, um macaco bem treinado faria muito melhor que nós. Porque a gente tende a pensar muito quando a gente está colocando a mão na massa com o cão. E o ideal é que a gente não pense em absolutamente nada, que a gente simplesmente observe o cão, tenha em mente qual é o critério que precisa atingir, atinge o critério, recompensa, atinge o critério, recompensa, atinge o critério, recompensa. E só isso, nada mais. E esse é o único momento em que realmente o cão está junto. Os outros 2 e o próximo, que vai ser o replanejamento, não existe cachorro envolvido aí. É bundinha na cadeira e escrever. Tá? E aí, só que você vai perceber que em diversos momentos durante a execução, você vai olhar e falar, puxa, tem um erro de planejamento aqui. E aí o que a gente faz? Interrompe o treinamento, não treina mais o cão e volta a bundinha na cadeira e volta a escrever o plano de treino. Então, do nosso ponto de vista, a maneira mais eficiente de se treinar um cachorro é você separar essas fases. Tá? Em hipótese alguma, a gente faz isso ao mesmo tempo. Ok? Bom, vamos falar então agora de cada uma dessas fases. Tá? Na criação, aqui a primeira coisa que a gente pensa é como será o comportamento final? Como que eu vou estar satisfeito? Tá? Por que isso é importante?
Vamos pensar no seguinte, se você falar para um dono de pet, um dono de cão de companhia comum, e falar o que você espera do junto do seu cão, provavelmente a resposta vai ser, eu quero que ele fique do meu lado, que é algo bastante vago e sem muitas preocupações, ok? Se você perguntar para um adestrador o que você quer de um cão no junto, provavelmente ele vai falar algo um pouco mais refinado, do tipo, eu não quero que ele passe do meu lado. Agora, se você perguntar para um competidor de Schutzhund, falar assim, o que você espera de um junto? Ele vai colocar, entre outras coisas, que eu quero que o cachorro olhe no meu olho, faça contato visual constantemente enquanto estiver no junto. Eu quero que ele esteja a uma determinada distância X, que vai ser algo muito específico. Que ele faça conversões para a direita, conversões para a esquerda, que ele passe entre pessoas e, dependendo do tipo de treinamento, que ele corrija o bumbum. Então, que o bumbum esteja sempre paralelo ao condutor e por aí vai. Ele vai colocar uma série de critérios que uma pessoa, um dono de pet comum, jamais imaginaria nem que seria possível treinar. Né? E aí o que eu quero trazer com tudo isso? Que o treinamento ele precisa ser direcionado para o objetivo da pessoa. Não existe um padrão de treino. Então, por exemplo, quando eu vejo, eu vou ensinar meu cachorro a sentar. Quando eu vejo que a pessoa não para e pensa sobre aquele cão específico, eu vejo que ela vai tentar fazer um treino padrão, que ela já fez várias vezes, e provavelmente não vai conseguir o máximo de desempenho que ela poderia com aquele cão. Então vamos voltar à questão do junto. Se eu começo a treinar o junto como um dono de pet, que eu simplesmente não quero que ele passe, que ele fique perto de mim, que eu só queira que ele fique perto de mim, isso é completamente incompatível com um contato visual, com um foco. Porque se eu só coloco esse critério de estar próximo, ele vai estar se distraindo com cheiros, mas não vai sair de perto. Quando eu tentar puxar o foco, vai ser algo muito mais difícil do que se eu já, desde o início, treinasse buscando foco. Então, por isso que muitas vezes acaba sendo incompatível um comportamento com o outro. Por isso que é importante você determinar antes o que você quer. Tá? Então, depois que a gente já conseguiu determinar exatamente, a gente consegue visualizar perfeitamente e colocou no papel todos os critérios, como será esse comportamento, aí a gente vai passar para a próxima etapa, que é como e qual é o comando que eu vou dar. Como que o cachorro ele vai saber que ele precisa fazer aquele comportamento? No caso do junto, eu vou bater a mão, eu vou falar junto, vai ser só um comando de voz, vai ter uma situação no ambiente que precisa. Então, por exemplo, uma coisa que na Tudo de Cão a gente faz bastante é, no momento em que a gente se aproxima da porta, sem que a pessoa fale absolutamente nada, o cão precisa sentar. Então, o comando é se aproximar da porta. Né? Ou, por exemplo, se a gente está andando com um cão, no momento que a gente vira na direção da rua, é um comando para o cão sentar e esperar. Então, são comandos onde a gente não precisa falar para o cão, nem fazer gesto, nem nada. É simplesmente uma situação. A gente chama isso de comandos ambientais. Né? E isso também é importante ser determinado antes. Depois que a gente sabe exatamente como vai ser dado esse comando, ou o comando pode ser dado de várias formas e você inclui cada uma dessas formas no treino, não tem problema algum. Mas depois que a gente determinou isso, a gente vai determinar qual é o nível de distração. E eu diria que essa seja talvez a pergunta mais importante do treinamento. E é a que a gente vê que mais frequentemente é deixada de lado. Né? Por que essa pergunta é tão importante? Em geral, as pessoas encaram como básico ou avançado, um comando é básico ou avançado, pensando no comportamento em si. Né? E a gente não encara dessa maneira. Na Tudo de Cão a gente vê que um comportamento é básico ou avançado de acordo com o nível de distração. Mas por que isso, Léo? Por que essa resposta é tão importante? Por que entender qual o nível de distração é tão importante? Vamos pensar no seguinte. Ensinar um cão a sentar dentro de casa, sem nenhuma distração e você com o petisco na mão,
é algo que é extremamente simples. Em geral, a gente consegue em pouquíssimos minutos que ele entenda esse critério, que encostar o bumbum no chão, ele é recompensado. Tá? Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com, por exemplo, esse cão aprender a sentar só com comando de voz na Paulista, por exemplo, na hora do rush. Né? O comportamento é o mesmo, é encostar o bumbum no chão. Agora, ele responder só com comando de voz na Paulista é um treino muito mais avançado. E se for, por exemplo, na 25 de março, no Natal, e você a 10 metros de distância? Né? Acaba sendo um treinamento muito mais refinado e vai exigir muito mais tempo de dedicação do que aquele senta lá na sua casa, na sala, sem nenhum tipo de distração. E aí, quando a gente está ensinando as pessoas a fazerem planos de treino, geralmente o que as pessoas colocam como nível de distração é qualquer lugar. Eu quero que meu cachorro ele atenda em qualquer lugar. O que seria realmente excelente e o melhor dos mundos. Só que tem um problema nisso. A gente não consegue treinar em qualquer lugar. Em geral, a gente treina em locais específicos. Então, eu consigo treinar na minha casa, eu consigo treinar em ruas calmas, eu consigo treinar em praças um pouco mais movimentadas, eu consigo treinar no Parque Ibirapuera domingo de manhã, na 25 de março. E isso é importante a gente entender isso, porque a gente precisa preparar esse cão para um local específico. Né? E aí a gente pode colocar esse local sendo muito difícil, e aí os locais aonde a gente normalmente leva o cão vão ser situações mais fáceis e ele vai responder. Então, e aí esse nível de distração precisa ser compatível com o objetivo do cliente ou o objetivo da pessoa com que você está trabalhando. Então, dá de forma um pouco mais objetiva. Se eu estou trabalhando com um cão de um cliente meu, que eu faço um adestramento em domicílio, alguma coisa nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar como objetivo um Parque Ibirapuera no domingo de manhã com cães soltos correndo. Eu acredito que esse objetivo, esse nível de distração, é compatível para a maior parte dos meus clientes. Por outro lado, se eu percebo que o cliente quer algo mais do cão, eu posso deixar um pouco mais difícil o objetivo final. Ou se eu estou preparando um cão de serviço, eu preciso preparar ele para situações mais difíceis. Então, por exemplo, lá na Avenida Paulista, na 25 de março, eu preciso que esse cachorro ele trabalhe no metrô e que ele atenda bem no metrô, em ônibus, em transporte público em geral. Eu preciso que esse cachorro consiga executar todas as funções que ele foi treinado no trabalho da pessoa, por exemplo. Eu preciso que esse cão consiga trabalhar bem num restaurante com comida passando na frente dele. Então, o treino vai ser completamente diferente. Então, se eu pensar, por exemplo, como que eu prepararia, qual que seria o nível de distração de um cão de competição, por exemplo? Um cão de agility. Precisa ser uma prova de agility, obviamente, que tem um monte de cachorro latindo, um monte de gente gritando, gente aplaudindo, e nenhuma desses fatores pode influenciar no desempenho do meu cão. Ele precisa ser preparado para isso. Então, o que é muito comum da gente visualizar é que quando a pessoa não prepara adequadamente, existe um abismo muito grande entre o que ela treina, na verdade a pessoa treina num nível muito mais alto, e quando vai competir o cachorro está aqui. E aí ela fala, poxa, mas ele treina muito melhor, ele responde muito melhor na minha escola de agility. E aonde que está o problema? É que ele simplesmente não foi preparado. Então, ele pode até desempenhar os comportamentos, só com uma motivação muito mais baixa, ou ele não tem a mesma performance, enfim, o desempenho acaba sendo muito diferente. E a gente vê que o cão teve esse processo, quando o cão passa por um processo de treinamento levando isso em conta, ele vai competir e treinar no mesmo nível, exatamente da mesma maneira. Ok? Então, no momento de criação, não existe absolutamente nenhum toque no cão. Não existe cachorro no momento de criação. A gente vai estar simplesmente visualizando o que a gente quer e colocando no papel. Bom, vamos utilizar de exemplo o nosso cão panfleteiro.
O que é isso, Léo? O que é esse cão panfleteiro? Há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, a gente mandou fazer um material gráfico, alguns panfletos da Tudo de Cão, né? E aí a gente estava visualizando, pô, como que a gente vai entregar esse panfleto? Eu nunca olho para uma coisa que me entregam na rua. Por que o meu potencial cliente vai fazer isso? Né? Eu geralmente, quando a pessoa vem me entregar, eu falo, não quero, obrigado. Ou se a pessoa força muito, eu pego, jogo no lixo, nem vejo o que é. Como que a gente pode fazer de uma maneira diferente para que chame a atenção da pessoa para o material que a gente quer entregar? E aí a gente pensou, pô, nada mais interessante do que um cão entregar, né? E aí a Sara começou a treinar o Google, que é um papiãozinho de 3 quilos desse tamanho, para entregar esse material. E aí, na época, eu estava treinando a Pipoca, que é uma bichon frisé do Dalton, que é o dono da Pet Games, que faz a Pet Ball, a Pet Fit e alguns produtos interativos para cães que são muito legais. Então, eu comentei com ele que a Sara estava treinando, e ele falou, poxa, Léo, seria muito legal se a Pipoca também fizesse isso, porque ela é a garota propaganda da Pet Games. Será que dá para a gente treinar? Aí eu fiz uma avaliação, né, exatamente do ponto que a gente estava. Então a gente estava treinando comandos como senta, deita, fica, vem, em níveis de distração cada vez mais alto, porque ela precisava responder nos eventos que o Dalton ia. E a gente começou a pensar, fez todo esse momento de criação e chegamos à conclusão de que realmente seria muito legal para ela. Então eu vou detalhar aqui como foi o nosso momento de criação. Nesse momento a gente viajava, a gente pensava assim em várias coisas, tipo, pô, se a gente colocasse um varalzinho com um monte de panfletinho da Pet Games pendurado, e aí ela ia, pegava um panfletinho, entregava na mão da pessoa, e aí voltava, pegava outro panfleto, entregava na mão de outra pessoa. Ou então a gente pensou também sabe aqueles porta-CDs, né, que tem várias prateleirinhas? A gente pensou em colocar vários panfletinhos ali, e aí ela pegava, entregava, pegava, entregava, pegava, entregava. Só que nesse momento a gente olhou, parou, pensou, falou, poxa, se alguém mal intencionado olha para ela daquele jeito, entregando e trabalhando sozinha, existia um risco muito alto dessa pessoa simplesmente pegar ela, botar debaixo do braço e sumir com ela. A gente falou, não, precisa necessariamente alguém estar junto, né? E já que vai estar junto, vamos facilitar o nosso treino. E aí, o que a gente colocou como objetivo? Pegar o panfleto na mão do dono, correr até a pessoa interessada, entregar na mão da pessoa e voltar. Então, esse é um objetivo bastante simples. Então, ela pegava na mão da pessoa, entregava e voltava para o dono. Tá? Qual que ia ser o comando? Tá? Como que ela iria saber que ela precisava entregar para aquela pessoa especificamente? Aqui a gente pensou num monte de situação e foi uma dificuldade muito grande nesse momento para a gente. Por quê? Imagina uma bichon frisé, que também é bem pequenininha, ela deve ter uns 5, 6 quilos. Se ela pega o panfleto e a gente aponta, né? É um comando viável para ela? Imagina, ela está aqui embaixo, olhando para cima, e aí ela vê um dedo apontando para algum lugar. Primeiro, obviamente, ela ia olhar para o nosso dedo, né? E mesmo que ela entendesse que era para ir em alguma direção, para qual? Ela não tem um ângulo de visão igual ao nosso, né? Então isso seria uma falha, e foi a primeira coisa que a gente pensou. Então a gente precisava estipular uma coisa um pouco mais objetiva, né? Uma maneira que fosse mais simples dela entregar. E aí, como eu pratiquei muitos anos de agility, eu estou muito acostumado a fazer algumas movimentações para direcionar o cão, né? E aí eu acrescentei isso nesse comando. Então a gente ia pegar o panfleto, girar na direção da pessoa, e aí na hora que ela já está completamente posicionada, então imagina que ela está aqui, eu giro, e aí ela vai ficar de frente para a pessoa, ela pega e sai correndo para frente e entrega para quem estiver na frente dela. Então se a pessoa está aqui, eu faço isso, se a pessoa está aqui, eu giro para cá e ela fica apontada para lá e corre e entrega para lá. Então, essa foi uma forma com que a gente resolveu esse problema. Bom, nível de distração. E aqui é onde o bicho pega.
Os eventos que o Dalton faz, em geral, são eventos onde tem um nível de distração absurdamente alto. E a gente colocou como objetivo treinar ela para a Pet South America de 2012. Então isso já tem 2 anos, quase 3 anos. Qual que é o problema da Pet South America? Imagina que tem um carpete vermelho com um monte de cheiro, milhares, e aí quando eu falo milhares, é literalmente milhares de pessoas andando na feira, falando, gritando, um barulho ensurdecedor. O stand dele ficava de frente para a praça de alimentação, então tinha pipoca no chão, comida, tinha um monte de coisa que influenciava no desempenho dela. E frequentemente passavam cães que muitas vezes não eram bem socializados e poderiam mostrar algum tipo de agressividade para ela. E ela precisava trabalhar com todo aquele estímulo. Okay? Bom, características importantes do comportamento. Primeiro, tinha que ter altíssima motivação. Por que era importante ter altíssima motivação? Na Pet South America, todo mundo que está lá trabalha com cães. Né? Então, eles gostam de cães, supõe-se pelo menos que gostam de cães. Imagina se ela trabalhar com motivação baixa. Né? Então imagina que a gente entrega o panfleto, ela sai lá na aguinha pocotó, devagarzinho, e entrega para a pessoa. A pessoa ia olhar para aquilo e falar, nossa, coitada dessa cachorra, há quanto tempo ela está aqui entregando o panfleto? Poxa, ela parece cansada. Nossa, ela parece que está aqui já tem horas. Então, ao invés de ser algo positivo para a marca, ia denegrir a imagem da Pet Games. Então, isso iria completamente na contramão do que a gente gostaria. Então, a gente chegou à conclusão de que a motivação dela era crucial para o sucesso dessa atividade. Okay? Bom, aí uma outra característica importante é que ela precisava trabalhar com o Pet Active, que era um petisco que o Dalton tinha uma parceria na época. Imagina que nessa parceria o Dalton trabalhasse com outro petisco, ou com mortadela, ou com peito de peru, com alguma outra coisa. Então ela precisaria trabalhar com altíssima motivação com aquele petisco especificamente. Só que tinha uma vantagem nisso tudo. A gente podia recompensar 100% das vezes. Isso não era um problema. Tá? Então, por quê? Não existe nenhum problema em o cão estar sendo recompensado para as pessoas que gostam de cães. Na verdade, eu vejo que isso é uma limitação muito de adestradores. De falar, não, mas tem que tirar o petisco. Dependendo da situação, não precisa tirar o petisco. É muito mais importante que ela trabalhe com a motivação muito alta, sendo recompensado 100% das vezes, do que se ela trabalhar, do que cair a motivação dela. Então a gente pôs tudo isso na balança e chegou à conclusão de que a gente poderia sim recompensar 100% das vezes. Tá? Então o que a gente determinou antes de pensar em treiná-la foi isso aqui. Esse objetivo, esse comando, nível de distração e quais são as características importantes do comportamento. Tá? A partir daí, a gente passou para a segunda fase, que é o planejamento. Bom, normalmente quando a gente apresenta um objetivo como esse, as pessoas se assustam, falam, caramba, como que eu vou treinar um cachorro a fazer tudo isso com esse nível de distração? Não vou conseguir treinar, não dá para ser feito. Né? E o objetivo do planejamento é exatamente esse, é fazer com que seja feito. Okay? Então, tornar o passo a passo do treino tão simples que você de fato consiga fazer. Né? Eu não consigo treinar comportamentos difíceis. A única coisa que eu consigo comunicar para o cão são coisas extremamente simples. Então, no meu planejamento, eu faço questão de que cada uma dessas etapas seja tão simples que eu consiga ensinar. Então, a gente brinca, fala assim, que a gente precisa transformar o King Kong em vários miquinhos pequenininhos. Né? E a função do planejamento é exatamente essa, é pegar algo que seja muito, muito difícil e transformar em várias etapas que sejam muito, muito, muito simples. Tão simples que eu consiga ensinar. Então, vamos dar uma olhada como ficou o planejamento? Então, a primeira coisa,
Nosso primeiro passo é ensinar o cão a segurar com a boca durante 5 segundos, ok? É algo que é relativamente simples. Se você não estiver confortável com ensinar os 5 segundos, pode quebrar aí em etapas muito menores. Tá? Pode começar desde ensinar ele a tocar no objeto, até começar a segurar uma fração de segundo e aumentando isso até 5 segundos. Aí tem uma infinidade de formas de fazer isso. Mas aí o nosso primeiro objetivo foi esse, segurar com a boca em até 5 segundos. Quando eu conseguir estipular esse objetivo... uma coisa que é extremamente importante. Todos esses comportamentos a gente inicia com distração zero. Então, dentro de casa, na sala, com um petisco de alto valor, algo que seja muito, muito fácil. A única distração que tenha, seja eu. Tá? Então, depois que o cão ele já consegue segurar 5 segundos, a gente passa para a próxima fase, que é entregar na mão. Ok? Então, se ele já está segurando o panfleto por 5 segundos, está aqui o panfletinho. Ele fazer isso é muito simples, certo? Então, se a gente tem isso, entregar fica muito fácil. A gente passa para a próxima etapa, que é andar um passo e entregar na mão. Então, o cachorro que ele já está sentado, entrega na minha mão. Ele dá um passo e entregar, é muito simples. Depois, 2 passos. Depois, 3 passos. Até chegar em 10 passos. Ok? Quando a gente chega, o cão anda 10 passos e entrega na minha mão, aí eu vou começar a jogar o panfleto longe. E aí ela precisava pegar o panfleto, vir na minha direção e entregar na minha mão. Ok? Então eu parti de algo muito, muito simples, que é entregar na minha mão, que é segurar na boca, e fui até ela pegar algo e trazer na minha mão. Bom, vamos então assistir um vídeo de quando ela estava exatamente nessa fase. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então é importante a gente ver que o comportamento ainda não estava redondinho, às vezes ela pega, chacoalha o papel, não quer soltar na minha mão, mas estava indo na direção que já estava quase lá. Tá? Quando eu finalmente cheguei ali no último critério de eu jogar e ela pegar e entregar na minha mão, aí a gente passa para a próxima fase, tá? Que era, eu entregava o panfleto na boca dela, o Dalton chamava, tá? Pegava o panfleto e recompensava. Ele recompensava, ok? Vamos assistir mais um vídeo. Volta, vem. Aqui, ó. Muito bom. Aqui. Aí, garota. Bom. Bom, aí o próximo passo vai ser, o Dalton não chama mais, porque quem vai receber o panfleto não vai ficar chamando, obviamente, né? E ela precisa pegar o panfleto e levar na direção dele. Como a gente já tinha repetido várias vezes com o Dalton chamando, ela já entendia o que ia acontecer no treino. Então, o que a gente fez? A gente eu entregava o panfleto pertinho do Dalton, esperava um pouquinho e aí ela ficava meio em dúvida e quando olhava para ela, ele corria na direção dele e aí ele pegava o panfleto e recompensava. Tá? Vamos assistir essa fase do treino. Opa. Muito bom. Aí, garoto. Aí. Muito bom. A próxima fase do treino, qual que foi? Ela pegava o panfleto, tá? Entregava na mão, só que eu recompensava. Não era mais o Dalton que estava recompensando. Por que isso é importante? A pessoa que vai receber o panfleto, ela nunca vai recompensar o comportamento dela. Então, o treino, o comportamento precisava ser ela pegar na minha mão, entregar na mão do Dalton, voltar e eu recompensava. Bom, então quando a gente chega nessa etapa, a gente já tem praticamente o comportamento completo.
É exatamente isso que ela precisava fazer. Esse processo levou cerca de 3 ou 4 aulas para a gente conseguir o comportamento. Então, o comportamento estava pronto, estava simples, a gente já podia usar na Pet South America? Não, muito, muito longe disso. Então, assim, embora a gente tenha conseguido o comportamento final em 3 ou 4 aulas, a gente levou 6 meses para prepará-la efetivamente para a Pet South America. Por quê? Lembra que eu falei que a parte mais importante é o nível de distração? A gente levou todo esse período, praticamente 6 meses, só para prepará-la para esse nível de distração que é a Pet South America. Tá? Então, a gente eu coloquei aqui mais de 90% do tempo de treino na generalização, porque foi uma quantidade de treino que a gente fez absurda, só para prepará-la para a Pet South America, depois que ela já conhecia o comportamento. Tá? Então, como que a gente fez essa generalização? Primeiro, a gente fez ela trabalhar com outras pessoas dentro de casa, né? Então, a gente se aproveitou da funcionária do Dalton, e aí a gente pedia, olha, ajuda a gente a treinar. E ela ia, entregava para a funcionária e voltava. Fazia a mesma coisa que estava fazendo com o Dalton, agora com a funcionária. E sempre eu recompensando. Depois, a gente passou a treinar os comportamentos que ela já sabia fazer bem, que ela já dominava, no Ibirapuera, com petisco de altíssimo valor. Tá? Por que isso também era importante? Ao invés de eu já colocar um comportamento difícil, que ela tinha acabado de aprender no Ibirapuera, eu queria que ela entrasse o que a gente chama de modo treino lá no Ibirapuera, que era ela entender que estava numa situação de treino e começar a desempenhar bem naquela situação, tá? Que já era fora de casa, num ambiente muito mais difícil. Tá? Então a gente fazia isso com os comandos que ela já dominava bem. Senta, deita, vem, que a gente treinou bastante. Quando ela estava fazendo isso muito bem, a gente começou a fazer com que ela entregasse para o Dalton em locais muito, muito, muito calmos. Então a gente ia para o Ibirapuera, buscava o lugar mais tranquilo do parque e aí fazia com que ela entregasse. E aí a gente fazia treinos bem cedo, em horários que tinha pouquíssima movimentação. Tá? Paralelo a isso, o Dalton ia treinando aqueles movimentos para direcionar. Né? Porque como eu treinei agility muito tempo, era mais simples para mim fazer aqueles movimentos. Né? Mas o Dalton ele nunca tinha praticado agility. Então eu pedi para ele fazer os movimentos, era algo que para ele não era trivial. E para não ficar desmotivando a Pipoca com as dificuldades com que ele encontraria, ele precisou ensaiar várias vezes sem a Pipoca. Então eu mostrava, olha, imagina que a Pipoca está aqui, o panfleto está aqui, qual é o movimento que você quer para entregar para lá? Aí ele fazia, pegava, entregava. E para lá. E aí eu ia aprontando para cada uma das direções para que ele fosse dominando essa habilidade nova que ele estava adquirindo. Tá? Bom, depois a Pipoca começou a entregar para mim. E o Dalton passou a ser o condutor dela. Então, ao invés da Pipoca continuar trabalhando comigo, ela passou a trabalhar com o Dalton. Por que isso? Para mim é irrelevante que ela trabalhe comigo. O que interessa de fato para o Dalton é que trabalhe bem com ele. Por quê? Eu não estaria em todas as situações onde ele precisaria fazer com que ela trabalhasse. Então era crucial que ela aprendesse a trabalhar bem com ele e não só comigo. Ok? Bom, nosso próximo passo aí foi fazer com que ela entregasse para pessoas no parque, né? Ainda em situações muito calmas e muito tranquilas. Então a gente ia abordando as pessoas na rua. Olha, eu estou aqui treinando minha cachorrinha, será que você poderia me ajudar no treino? A gente ia lá, fazia a Pipoca entregar pelo menos uma meia dúzia de vezes para a pessoa e recompensando bastante. E aí a gente recompensava. Então todo mundo ali que vende água de coco, salgadinho no Ibirapuera, ficou conhecendo a gente porque a gente pedia para todo mundo para ajudar a gente no treino. E aí quando isso já estava bem legal, aí a gente começou a aumentar o nível de distração até chegar no nível de distração compatível com a Pet South America. Qual que era esse nível de distração que a gente encontrou no Ibirapuera? A gente percebeu que em alguns horários iam excursões de crianças. Então imagina, era uma gritaria quando viam a Pipoca. E aí
a gente pedia para a professora que acompanhava a excursão, explicava o que a gente estava fazendo e pedia ajuda dela. E aí formava aquela roda de criança gritando, e aí o Dalton ia entregando um panfletinho para cada uma. A gente vai ver alguns vídeos. Aí o próximo passo era diminuir o valor do petisco, tá? Porque no início a gente estava trabalhando com petisco de altíssimo valor, né? E altíssimo valor, falou que é um frango, fígado, peito de peru, coisa que ela realmente era fissurada. Com ela a gente usou muito mortadela Turma da Mônica, que ela ficava alucinada com a mortadela. Só que lembra que no momento de criação a gente viu que precisava trabalhar com o Pet Active, que era o petisco que o Dalton tinha uma parceria. Então, como que a gente fez essa diminuição do valor do petisco? A gente pegava um monte de petisco de alto valor, misturava com o Pet Active e enquanto a gente ia recompensando ela, a gente ia intercalando, né? Tava um pouquinho mais de mortadela, aí eventualmente estava o petisco e assim ia, e aí dando cada vez mais o Pet Active, né? E aí, então a gente foi passando o valor da mortadela para o Pet Active sem perder o desempenho, ok? Então vamos assistir um vídeo de como foram esses treinos já com a criançada. E tenta observar como o Dalton aí já está com uma habilidade muito grande, uma habilidade manual, para conseguir direcionar a pipoca, e o nível de distração que era, o barulho, a quantidade de variáveis que a gente não controlava e todas as situações difíceis que aconteciam. Dá uma olhada no vídeo. Ele tá filmando ela. Gustavo, pega filmando, Quem já pegou? Vamos lá seguir o grupo. Vamos aí, vamos aí. Pronto, segue lá o grupo, ó. Pronto, vamos, Jaine, vamos. Nesse próximo vídeo, faltava mais ou menos um mês para Pet South America. A minha função aí estava sendo apenas filmar. Eu não fazia absolutamente mais nada no treino. O Dalton já estava com uma habilidade muito mais refinada, né? A pipoca já estava lidando muito bem com todos esses estímulos. E a única coisa que eu fazia era filmar e observar para depois refinar um pouquinho o treino, do tipo, olha, nesse momento você pode ajudar ela um pouquinho mais assim, ou você pode direcionar melhor assado. Então era apenas um refinamento mesmo de treino. Então vamos assistir o vídeo. Vocês finalizam, ó. Tudo bem. Agora abaixa alguém com a mão que eu vou tentar entregar, ó. Nossa, é só um, tá? Não, pode ser. Eu vou tentar. Não pra mim, não pra mim. Ele não te quer. Oi? Ela é pipoca. Não, tá eu. Pipoca! Pipoca! De novo. Here! Aqui, pipoquinha! Nossa. Ô, meu bem rápido! Nossa, cara, eu queria dar pra você! É do pra mim. Vai, pede! Quero puxar o cinto. A Bede vai? Estica a mão alguém. É o último! É o último! Manda pra cá, manda pra cá. Bom, então a gente já viu aqui o momento de criação, o momento de planejamento. Nesses dois momentos é importante que a gente nem encoste no cachorro, é crucial que a gente não coloque a mão no cão nesses dois momentos. E depois que a gente já sabe exatamente o que a gente quer e como a gente vai fazer para chegar lá, aí sim a gente vai de fato colocar a mão no cão, que é o que a gente chama do momento de execução. No momento de execução, a primeira coisa que a gente se programa é o número de treinos diários, né?
qual que é o máximo de treino que eu posso fazer? Quantos treinos é produtivo? A partir de que momento já é demais para o cão? Da forma com que a gente treina, tá? A única limitação é a disponibilidade do treinador. Por quê? A gente vai ver para frente que a gente faz treinos muito curtos. Tá? Então, a gente coloca que primeiro a pessoa que vai treinar precisa se planejar exatamente quantas vezes ela vai poder treinar aquele cão. Então, se é um cliente em domicílio, por exemplo, que eu tenho 45 minutos a 1 hora de treino por dia que eu vou treinar, eu me programo fazer pelo menos 3 treinos dentro daquela sessão de adestramento que eu estou fazendo com o cão. Tá? Se é um cão meu e eu tenho todo o dia disponível, eu posso fazer até 20 treinos durante um dia. Ok? Bom, cada treino é composto de 3 sessões. Tá? Então, um treino são 3 sessões. E cada sessão a gente considera ou 5 repetições, e apenas 5, ou no máximo estourando 3 minutos. Em geral, uma sessão de treino não dura 1 minuto. Tá? Idealmente é que seja menos de 1 minuto. Dependendo do comportamento, a gente pode fazer 10 repetições, não tem problema. Então, por exemplo, se eu estou treinando senta, que é um comportamento que é muito rápido de conseguir, ou estou treinando um contato visual, que o início do contato visual, onde eu ainda não estou trabalhando a duração, eu vou trabalhar com 10 repetições. Se é um comportamento um pouco mais longo, eu vou trabalhar com 5 repetições. Se é um comportamento como, sei lá, por exemplo, um fica de 1 hora, não faz sentido a gente pensar em várias repetições. Né? Então, isso vale muito do bom senso, né? Mas o que é importante ter em mente é que para comportamentos rápidos, 5 a 10 no máximo, não mais que isso. Tá? E por que não mais que isso? O nosso objetivo, quando a gente repete, não é simplesmente ficar praticando, é comunicar um critério para o cão. E a gente não precisa mais do que 5 a 10 repetições para comunicar um critério. Se a gente se a gente precisa repetir mais que isso, talvez o nosso critério não esteja tão claro. Tá? Então, pense sempre nisso quando você está treinando. O que você quer não é repetir indefinidamente. A repetição precisa ter um objetivo. É deixar claro para o cão qual é o critério que ele vai ser recompensado. Ok? Se você precisar de mais repetições para isso, não tem problema, mas com esse objetivo, de deixar claro o que você está querendo. Ok? Então, a gente faz uma sessão de treino de 5 ou 10 repetições e terminou aquela sessão, a gente dá uma pausa de pelo menos 1 minutinho para o cachorro descansar. Tá? Depois faz mais uma sessão de treino, dá uma pausa de 1 minutinho e depois faz mais uma sessão de treino. Okay? E aí completa o nosso treino, que são 3 sessões. Durante essa pausa, o que o cachorro vai fazer? É comum as pessoas soltarem, deixar brincar, deixar correr. Qual que é o problema disso? Quando o cão ele se distrai com outras coisas, quando ele volta para o treino, é muito mais difícil a gente ganhar o foco dele. Então, o que normalmente eu faço é ou uma sessão de massagem no cão para ele relaxar, ou eu simplesmente seguro ele e faço um carinho bem tranquilo. Quanto menos coisa ele fizer, melhor. O objetivo desses intervalos é que ele relaxe. Relaxe e consiga absorver tudo que foi passado para ele. Okay? Então, cada treino então, é composto por 3 sessões. A gente nunca muda a sessão, o critério, no meio da sessão. Então, por exemplo, faz recompensa 2 vezes com critério, depois muda esse critério, recompensa 2 e muda de novo. Não, a gente nunca faz isso. A gente entra na sessão de treino com um critério absolutamente claro do que a gente vai querer. E a gente não vai mudar até terminar essa sessão. Então, a gente faz uma sessão de treino com um único critério. Tá? Depois que a gente fez a sessão, a gente vai coletar os dados, ver quantas vezes ele acertou e quantas vezes ele errou, e a gente muda de critério se ele tiver pelo menos 80% de acerto
em 2 sessões consecutivas, aí a gente pode pensar em mudar de critério. Tá? Então, a gente faz a mudança de critério, não é na hora que a gente está com a mão no cão. A gente não está lá pensando, pô, vou mudar, não vou mudar, vou mudar, não vou mudar. Durante a execução, a única coisa que a gente tem que fazer é focar no critério e no cão. Se o cão atingir o critério, clica recompensa. Atingir o critério, clica recompensa. Quase atingiu o critério, não clica, não recompensa. Ah, chegou perto, ele se esforçou. Não clica e não recompensa. A gente só vai recompensar se ele atingir exatamente o critério. Quando a gente está treinando duração, então, por exemplo, duração de contato visual, a gente está lá treinando, sei lá, 3 segundos de contato visual. Muita gente pergunta, mas e se o cachorro atingir 4 segundos? Eu clico ou não clico? E a minha resposta em geral é, você deveria ter clicado no 3, jamais ter deixado passar para 4 segundos. Então, o nosso treino é extremamente objetivo. Atingir o critério, clica recompensa. Atingir o critério, clica recompensa. Ah, mas ele quase chegou. Não interessa. Quase chegou, não é chegar. Tá? E se chegou, ele poderia dar mais. Não, não poderia dar mais. Se chegou, clique recompensa. Por isso que a gente fala que um macaco bem treinado seria um treinador muito melhor do que nós. Porque ele não ficaria pensando nessas coisas. De, mas quase, mas foi. Não, é aquilo e ponto, acabou. Então é dessa maneira com que a gente treina. Na hora da execução é algo estritamente objetivo. Okay? Se o cão atingiu em 2 sessões 80% de acerto, a gente vai analisar pela postura corporal dele. Ele está confortável? Ele está fazendo aquilo com segurança? Se ele estiver seguro, aí ok, a gente passa para a próxima sessão. A gente passa para o próximo critério. Se ele não estiver confortável, a gente vai repetir mais algumas vezes, mais algumas sessões, até ele estar confortável antes de mudar de critério. Muita gente pergunta, Léo, mas eu quero que o meu cão seja muito melhor, eu quero ele com 100% de acerto. Isso é produtivo? Não, não é produtivo. Quando a gente busca o 100% de acerto, a gente começa a dar uma coisa que a gente chama de fluência, que é fazer com que o cão ele tenha convicção de que é aquilo que tem que ser feito. Só que lembra que a gente está mudando de critério. Então é importante que o cão não tenha convicção de que é aquilo. Se a gente der essa convicção, essa fluência, vai ser mais difícil dele mudar de critério. Então é importante que no momento em que a gente está treinando e mudando de critérios, a gente não busque o 100%. A gente trabalhe na casa dos 80%. Se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com 50%, ele vai estar inseguro demais para a gente mudar de critério. Se a gente estiver trabalhando com 100%, ele vai estar convicto demais de que aquele comportamento que ele tem que fazer. E aí também vai ser difícil dele mudar de critério. Então, 80% é um número que a gente acha razoável, que é um número que a gente acha que seja bacana para ele mudar, fazer essas mudanças de critério. Vamos ver então uma sessão de treino que eu estava fazendo com a Camomila, onde ela estava naquele primeiro passo, que é segurar 5 segundos com a boca. Vamos dar uma olhada? Ok. 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 Então essa é uma típica sessão de treino nossa. Eu vou repetir 5 vezes exatamente igual. Tá? Vou tentar ser o mais robozinho possível. Tá? Se ela estiver acertando, aí eu vou passar para o próximo critério. Eu não vou mudar de critério no meio da sessão e eu não vou fazer essa avaliação durante a sessão. Durante a avaliação, durante a sessão de treino, eu tenho que ter muito claro o que eu vou recompensar e só, nada mais. Durante essa sessão de treino, é provável que muitas vezes você chegue à conclusão de que não deu certo alguma coisa. Aí você vai replanejar e aí volta na execução. Se não der certo, volta para o replanejamento e volta na execução. E aí você vai ficar nesse loop até dar certo. Uma hora tem que sair. Vamos assistir agora qual foi o fruto desse trabalho que a gente fez com a Pipoca
e com o Google. Vamos ver como ficou de fato o nosso resultado final, já trabalhando lá na Pet South America. Ficou legal, não ficou? Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, o meu objetivo com essa palestra, é a gente transformar o que normalmente a gente pensa num treinamento complexo em um treinamento simples. Pensem sempre nisso. O treinar de forma complexa, eu pelo menos não sei, eu não consigo treinar de forma complexa, eu não consigo passar mensagens complexas para o cão que eu estou treinando. A única coisa que eu consigo é passar mensagens simples, né? Mensagens que eu consigo comunicar através de um som, através de uma recompensa. Mais que isso, eu não consigo fazer. Então, na verdade, o que a gente deveria pensar é, ao invés de treinar comportamentos complexos do início ao fim, a gente deveria pensar em treinar comportamentos simples do início ao fim do nosso treino. Ok? Então, espero que essa palestra tenha te ajudado a ter uma visão de como a gente faz e de como a gente treina, e eu ficaria muito feliz se você conseguisse colocar tudo isso em prática, tá bom? Então, até uma próxima oportunidade. Até mais.